Deus. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abra em João, capítulo 7. João, capítulo 7, versículo 16. João 7,16. Amém? Diz assim, ó. Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo, mas vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. O verso 18. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória daquele que quem o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele nada de falso, não há nada de falso ao seu respeito. Amém? A gente veio falando no domingo passado acerca da oração, e como eu disse para vocês, a oração é algo que tem 8 tipos de oração na Bíblia, 8 formas de oração. Amém? Igor, por que 8 formas de oração? Porque cada momento, ou circunstâncias, ou ciclo que você esteja vivendo com Deus, você vai orar de uma maneira diferente. Amém? Na oração no culto passado, melhor dizendo, a gente falou acerca da oração da fé, que é aquela oração mais comum, que é a oração que a gente ora pedindo algo a Deus. A Bíblia fala no livro de Marcos, e quando a gente pede algo a Deus, crendo que a gente já recebeu, assim vai ser feito. Quando a gente declara com a boca, crendo no nosso coração, aquilo que a gente pede em oração, a gente recebe. Jesus disse: se as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês permanecerem em mim, tudo o que vocês pedirem, assim eu farei, para que o meu Pai seja glorificado. Amém? Então existe a oração onde nós pedimos as coisas para Deus, e essa oração, ela requer de nós que nós não duvidemos. Amém? A Bíblia fala no livro de Tiago que aquele que duvida, ele é semelhante à onda do mar. Ele não tem firmeza naquilo que ele fala com Deus. Ele é inconstante. Aquele tipo de oração, a oração da fé, é uma oração onde você ora sem duvidar. Você ora tendo convicção e certeza de que Deus quer realizar aquilo que você está pedindo. Por isso que a Bíblia fala que para aquela oração, aquele tipo de oração possa ser respondido, você tem que orar com base na palavra de Deus. Por que você pode orar com certeza de que Deus vai responder e fazer aquilo que você está pedindo? Porque você está orando de acordo com a vontade de Deus. Amém? Então a oração da fé é algo que você ora já sabendo a vontade de Deus a respeito daquilo que você está pedindo. Então você ora crendo que de fato Deus quer realizar aquilo. Amém? Um exemplo simples é como uma pessoa quando está doente, ela ora a Deus, não, será que Deus quer curar? Não, é óbvio que Deus quer curar, está na palavra. Jesus disse, aparece nos profetas, os profetas dizem que o Messias viria e levaria sobre si as dores, as enfermidades, que nós os cristãos iriam e imporíamos as mãos sobre as pessoas e eles seriam curados. Então cura, libertação, provisão, são coisas que você não precisa duvidar se Deus quer. Deus quer, amém? Então você não ora assim, Senhor, seja feita a sua vontade. Essa oração você não ora assim. Essa oração você já ora crendo que é a vontade de Deus. Amém? E o tipo de oração que nós vamos falar hoje é uma oração um tanto quanto diferente. Nem sei se vocês já ouviram falar a respeito desse tipo de oração, mas é a oração. Vou tentar falar com vocês aqui a respeito de 4 tipos de oração. Amém? Glória a Deus. Então segura o cinto na cadeira aí, a gente vai decolar. Amém? Glória a Deus. Estou inspirado para falar com vocês a respeito desse assunto. Enquanto eu escrevi essa palavra, eu senti a presença de Deus tão forte ali nessa linha que eu comecei a me derramar. Eu creio que se você receber no seu espírito, no seu coração, você vai ser edificado e transformado. Amém? No versículo que a gente leu em João 7,16, diz assim, Jesus respondeu: o meu ensino não vem de mim mesmo, mas vem daquele que me enviou. Verso 17. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino de mim, ou se falo por mim mesmo, ou se Deus fala por meio de mim, ou se o ensino que eu ensino vem de Deus. Então Jesus coloca algo específico. Toda vez que uma pessoa for buscar a verdade, ela vai acabar caindo na vontade de Deus. Esse tipo de oração que eu quero falar com vocês aqui hoje é a oração de consagração. Fala assim, a oração de consagração. Igor, que oração é essa? Igreja, essa oração é uma das orações mais difíceis de se fazer. Essa oração, assim, você falar com a boca é simples, é só você ir lá e falar. Mas eu falo que é difícil porque
Quando essa oração é sincera e vem do coração, ela é difícil. Ela é difícil. Estão entendendo? Igor, mas que oração é essa? Quero que vocês vão lá em Lucas, capítulo 22, Lucas 22, verso 39. Lucas 22, verso 39. Na oração da fé, você pede já sabendo o que Deus quer fazer. Na oração de consagração, ela é diferente. A oração de consagração, você não pede algo a Deus. A oração de consagração, você entrega a Deus. A oração de consagração, você se submete à vontade de Deus. Estão entendendo? Por que ela é difícil? Porque ela vai fazer você ter que abrir mão de algumas coisas aí dentro de você. Olha esse versículo. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e seus discípulos o seguiram. Verso 40. Chegando ao lugar, ele disse: orem para que vocês não caiam em tentação. O verso 41. Ele se afastou dele a uma pequena distância, ajoelhou e começou a orar. O verso 42. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aqui que é a base da oração de consagração. É quando você está orando sobre algo que você não sabe a vontade de Deus. E nesse momento você rende e entrega a Deus. Pai, na oração da fé, você não deve orar: Senhor, será que é a sua vontade? Aquela oração não, porque senão você vai estar demonstrando dúvida, porque Deus já deixou claro. Só que nesse tipo de oração aqui, a oração de consagração e de entrega, você ora para que a vontade de Deus seja feita. Estão entendendo? É como Jesus: Pai, a minha vontade é que eu não passe pela dor, é que eu não passe pelo sofrimento. Todavia não seja feito conforme a minha vontade, mas como a tua vontade. O que Jesus fez ali? Jesus entregou a Deus. Jesus entregou a sua vontade, os seus pensamentos, o seu ser, a decisão, o caminho. Estão entendendo? A oração de consagração, a própria palavra consagração significa separado. Fala de você se entregar a Deus. Fala de você dizer para Deus assim: Senhor, que não seja feita conforme a minha vontade, conforme aquilo que eu quero, conforme aquilo que eu espero, mas que seja feito conforme for melhor para o Senhor. E essa é uma das orações mais difíceis de fazer, porque muitas vezes quando você for colocado para orar desse jeito, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Estão entendendo? Você vai ter que se submeter a Deus. E muitas vezes por orgulho humano, como ser humano, é difícil. Sim ou não? Quantos de vocês já fez esse tipo de oração? Quando eu estava escrevendo essa palavra, os meus olhos encheu de água, porque eu lembrei do começo da minha caminhada. Que eu tive que de fato me entregar ao Senhor. Entregar os meus sonhos, os meus planos, coisas que eu nem tinha vivido ainda. Estão entendendo? Compreenderam? Então essa oração fala de você entregar a sua vontade agora à vontade de Deus. A oração de consagração, ela alinha a sua mente e o seu coração com o propósito de Deus para a sua vida. Verso 42. Pai, se queres, aqui é a vontade de Jesus, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua. E qual foi a resposta do pai aqui? A resposta do pai aqui foi: filho, infelizmente, eu não vou fazer a sua vontade, eu vou fazer a minha. Jesus ia passar por um momento de dor e de extrema pressão, sofrimento e dificuldade. Mas aquela era a vontade de Deus. Deus, ele não privou Jesus de passar dor e sofrimento. Só que Deus não abandonou Jesus em momento nenhum. Esse versículo eu acho incrível. Você só vai ver isso aqui aparecer no livro de Lucas. Põe o próximo versículo, Olha a resposta de Deus para Jesus, olha o sinal de Deus para Jesus. Jesus orou: Pai, afasta de mim esse cálice, todavia seja feito não como eu quero, mas como o Senhor quer. Em seguida o pai manda a ele um sinal. Verso 43. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o fortaleceu. O pai estava dizendo para ele: Jesus, filho, eu não vou passar de você esse cálice. Você vai passar, mas eu quero que você saiba que eu estou com você. Estão entendendo? Deus não privou Jesus do sofrimento, mas Deus mostrou para Jesus que ele estava com ele em todo tempo.
Então essa oração é uma das orações mais difíceis de fazer. Porque quando você entrega a sua vida, as suas vontades para Deus, e as pessoas não entendem, você submete, na verdade, a sua vida, os seus pensamentos e a sua vontade a Deus. Só que as pessoas que convivem com você, ou o mundo ao seu redor, não entendem o que você está fazendo. É como Jesus: você não é um filho de Deus, você ressuscitou os mortos, você expulsou os demônios, você curou os enfermos, agora você vai morrer? Como assim? Não faz sentido. Porque aquela era a vontade de Deus. Estão entendendo? Então essa oração de consagração é você abrir mão das coisas que você quer, abrir mão de tudo que você deseja, entre aspas, né? Daquilo que Deus pede para você, e você submete à vontade de Deus. Estão entendendo? Salmo 143. Salmos... Não, vamos continuar aqui ainda. Vamos no verso 44. Põe no verso 44. Fala assim, é uma oração. Fala assim, é uma oração de rendição. O que é rendição? Rendição é você... Eu vou dar um exemplo para você. Não é Deus pedir para você se ajoelhar. Ou não é Deus pedir para você se ajoelhar. É você, por livre, espontânea vontade, se ajoelhar. Estão entendendo? É você se rende a Deus. Não é Deus permite alguma situação acontecer, algo acontece, e aí alguma situação acontece, daí você vem e se rende a Deus. Não. É quando você entende que o melhor a se fazer é se render à vontade de Deus. Você, por livre e espontânea vontade, se rende, se dobra a Deus. Estão entendendo? Ó, Lucas 22, 44. Jesus não estava feliz, e estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Então ele estava orando intensamente, porque ele sabia que naquele momento a vontade de Deus para ele aparentemente não seria muito boa, ou aquele pequeno momento de dor e sofrimento ele não seria privado daquilo. Estão entendendo? Então vai ter momentos que você vai ter que render a Deus. Sabe quando você quer muito uma coisa, e você não está disposto a abrir mão daquilo? Vigia, dá 2 passos para trás e pergunta: poxa, será que esse realmente é o caminho de Deus? Será que realmente é isso que Deus quer? Sabe quando você quer porque quer, e você não está disposto a abrir mão? Estão entendendo? Lembra de um homem que recebeu uma bênção de Deus? Uma bênção que ele pedia e esperava há muitos anos, né? Abraão. Ele recebeu Isaac, o filho dele, e ele amava o filho dele. E Deus falou: Abraão, eu quero seu filho. E aí? Abraão teve que abrir mão. Abraão não precisou matar o filho. Alguns psicólogos vão dizer que ele matou o filho psicologicamente, que de fato ele entregou o filho. Estão entendendo? Fala assim, a oração de consagração é o entregar a Deus. A oração de consagração sai do centro as suas vontades, para que as vontades, os pensamentos, os planos, propósitos e desígnios de Deus seja colocado. Por isso que é difícil. Estão entendendo? Amém? Fala assim, é difícil para aquele que não quer. Mas para aquele que sabe que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Estão entendendo? Meu Deus. Vai lá em Salmo 143. Eu vou contar algo aqui para vocês. Olha lá, então expondo meu coração aqui, hein? Eu lembro quando eu era mais jovem, um pouco mais jovem do que sou agora, apesar de não ser velho. Eu lembro que quando eu comecei a caminhar com o Senhor, na escola tinha uma menininha que eu gostava muito dela. Sabe aquele amor de escola? Eu amava aquela menina. Nossa, eu amava. E quando eu comecei a orar e falar com o Senhor me fez a entender que aquela moça não era a moça que eu me casaria, que eu viveria com ela. Mas eu falei, não, Senhor, mas eu quero. E aí eu, ali na oração, só que não adiantava eu pedir algo para Deus, que o próprio Deus já tinha mostrado que aquele não era o caminho. Estão entendendo? Sabe quando você insiste em algo que Deus já falou para você que não é? Estão entendendo? Hoje quando eu escrevi essa palavra eu me lembrei disso. E eu falei, Senhor, ainda bem que eu não resisti à sua vontade. Ainda bem que eu entreguei a Ti. Ainda bem que eu me rendi. Estão entendendo? Hoje eu me casei com a minha esposa e ela é maravilhosa. Estão entendendo? Mas se eu tivesse insistido naquilo que eu queria e não tivesse entregado a Deus, sabe-se lá o que eu estava vivendo hoje. Sabe-se lá se eu permaneceria com a comunhão com Deus. Estão entendendo? Então muitas vezes abrir mão de algo dói porque é difícil.
Mas lá na frente, é como quando você é pai e você é mãe, o seu filho pede o sorvete no tempo de frio, sim ou não? Você fala, não, não chupa o sorvete, não vou comprar. Por quê? Porque ele não. Mas eu quero, mas eu... Não. Porque ele sabe que vai fazer mal no fim das contas. Então Deus é assim. Estão entendendo? Vai ter momentos que você vai ter que aprender a sujeitar, ou melhor dizendo, você só vai conseguir caminhar com Deus quando você entender que vai ter coisas que você vai ter que se sujeitar a Deus, que não vai acontecer da forma que você espera, vai acontecer muito melhor, se você abrir mão da sua vontade. Estão entendendo? Ó, Salmo 143, versículo 6. Salmo 143, versículo 6. Enquanto eu escrevi essa palavra, é como se eu tivesse vivido um flashback do passado, e visto meu presente, e visto cada vez que Deus me pediu algo, e eu cedi e abri mão. E enquanto eu escrevia, a presença de Deus enchia a salinha. Estão entendendo, igreja? Quando você, de fato, entrega a Deus, rende a Deus a sua vontade, você está dizendo para Deus, não em palavras, mas em ação, que você confia nele, que você sabe que o que ele tem é muito melhor do que você espera. Estão entendendo? Ó, Salmos 143, o verso 6. Estendo as minhas mãos para ti, como terra árida, tenho sede de ti. Aqui é o salmista falando, Senhor, eu tenho sede pela tua presença. O verso 7. Apressa-te em me responder. Ele está orando. O Senhor, ó Senhor, o meu espírito se abate. Não esconda de mim o teu rosto, e eu serei, não esconda de mim o teu rosto, ou serei como os que descem a cova. Deus, por favor, não me deixe ficar sem a tua presença, sem a clareza que vem da tua presença, senão ficarei como aquele que está vivo, mas está morto. É isso que o salmista está dizendo. O verso 8. Faz-me ouvir, Senhor, o teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Agora olha esse verso, ó, essa parte. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Mostra-me o caminho que eu devo seguir. Fala de Deus revelar a você a vontade dele. Fala assim, Deus tem uma vontade para a minha vida. Então Deus tem uma vontade para a sua vida que é diferente da minha. Eu vou dar um exemplo, o pastor Rafa está aqui, ele teve que tomar decisões e fazer escolhas diferentes de mim. Estão entendendo? E como é que eu vou conhecer, como é que eu vou conseguir ser guiado por Deus no centro da vontade dele? Quando você vai para o lugar de oração. Quando você vai para o lugar de oração, Deus vai trazer clareza e você vai saber exatamente o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Deus traz clareza e fica claro, para as pessoas não fica, mas dentro de você, na sua mente, no seu coração, fica claro o caminho que você deve andar. Estão entendendo? A Bíblia fala que aqueles que confiam no Senhor, em Romanos diz, não serão enganados. Então se você é sincero na sua oração diante do Senhor, Ele não vai deixar você enganado. Estão entendendo? Ó, quero que vocês vão lá em Romanos. O verso 10, coloca o verso 10, depois a gente vai em Romanos. Vamos ler o versículo 10. Ó. Ensina-me a fazer a sua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bondoso espírito me conduza por um terreno plano. A pessoa que não rende a vontade dela, a vontade de Deus, essa pessoa não consegue ser guiada pelo Espírito Santo. Dificilmente essa pessoa vai conseguir ser guiada pelo Espírito Santo. Dificilmente ela vai conseguir ver os sinais, as maravilhas, os prodígios e a mão sobrenatural de Deus na vida dela. Por quê? Porque ela não se dobra. Ela não se dobra a Deus. Ela em vez de, diante dos problemas, ser alguém ousado e corajoso, e diante de Deus se dobrar, ela faz o contrário. Diante dos problemas ela se acovarda e se apequena, e diante de Deus ela quer ser grande. Estão entendendo? Diante dos problemas, seja forte e corajoso, seja ousado, seja destemido, mas diante de Deus, seja quebrantado, seja contrito, se aquebrante, se humilhe. Não é Deus te humilhar, se humilhe a si mesmo. Estão entendendo? Então a pessoa que não se curva, dificilmente ela vai ser guiada por Deus. Dificilmente ela vai ver o Espírito de Deus guiando ela nas decisões, nas ações e no caminho que ela deve seguir. Dificilmente o Senhor vai conseguir colocar dentro dela os pensamentos, os planos e os propósitos de Deus.
Estão entendendo? Igor, como que eu sei que eu não estou conseguindo me dobrar a Deus? Quando Deus pede algo para você, no seu coração, quando Deus fala para você, abre mão disso, para que eu possa fazer novas coisas, para que eu possa colocar você no lugar que eu desejo você colocar, abre mão disso. Para de ter comunhão com isso. Isso já que não pertence mais a você, isso já que já não faz mais parte de você. Quando mesmo você sabendo que você não deveria fazer, você continua lá, você está sendo alguém duro de coração. Porque você já sabe que não deveria estar mais naquele lugar e nem fazendo aquilo, mas você continua. Porque você não está disposto no seu coração a abrir mão daquilo. Estão entendendo? Aí o Espírito Santo não consegue te guiar. Por quê? Porque você está no domínio. Você está no controle. Não, Deus, que seja feita a minha vontade e não a sua. Estão entendendo? Quando você não se rende a Deus, é assim que você vive. E aí a Bíblia fala assim, do que se queixa o homem? Do que o homem se queixa? Dos seus maus caminhos. Por que o homem se queixa diante de Deus? Dos seus maus caminhos. Então muitas vezes ele mesmo toma os maus caminhos e ele colhe o resultado e vai se queixar com Deus. Deus, mas por que essas coisas estão acontecendo na minha vida? Mas eu não falei para você abrir mão, eu não falei para você andar por esse caminho, você andou pelo seu. Então você está colhendo as suas decisões. Fala assim, Deus, Ele me dá liberdade, até mesmo para pecar. Sim ou não? Deus não dá liberdade para você pecar? Sim ou não? Acho que dá. Deus deu para Adão, deu para Eva. Se você quiser sair daqui e fazer uma maldade, você pode fazer. Só que você vai colher as consequências. Então quando você se submete a Deus, você também colhe não consequências, mas bênçãos. Estão entendendo? Por que parece que tem alguns irmãos que ele vem na igreja hoje? Ele começa a caminhar com o Senhor e as coisas começam a acontecer. Ele começa não só de coisas materiais, começa a acontecer na vida dele, mas ele começa a crescer no espírito muito rápido. Você fala, nossa, esse irmão chegou há pouco tempo na igreja, mas olha como que ele está amadurecendo, crescendo. Por quê? O que ele está fazendo? Ele está se rendendo a Deus. Ele está submetendo a Deus. Por isso que ele cresce. Estão entendendo? Ele está se sujeitando, pois, a Deus. E aí ele consegue vencer o diabo. E aí ele amadurece espiritualmente. Por isso que tem pessoas que ela tem anos de igreja, anos de evangelho, mas você não vê aquela comunhão pura entre ela e o Senhor. É sempre aquela coisa, você vai conversar com ela, meu irmão, como é que tá? Não, tá uma prova, tá uma luta, tá uma dificuldade. Você fala, nossa, vou orar para ajudar o irmão. Quando você vai orar por ele, você vê que a prova, a luta que ele está falando, não vem algo de Deus, é a dureza dele. Tá uma prova lá em casa com meu esposo, meu marido. Aí muitas vezes é a esposa ou o esposo que não perdoa. Ou é a esposa ou o marido que não tem sabedoria. Mas está sempre na luta, sempre na prova. Por quê? Porque não se submete a Deus. Muitas vezes na finança está vivendo uma escassez terrível. Não, é a prova, Deus está me provando. Não, que isso daí não está na Bíblia. Eu vou ler para vocês. Estão entendendo? Tem coisas que é o próprio homem, com a dureza do coração dele, que ele planta. Amém? Eu sei que é difícil ouvir, é duro ouvir, mas é a verdade. Amém? Glória a Deus. Nessas palavras você não dá muito glória a Deus. Vamos lá em Romanos capítulo 12. Essa palavra ninguém dá glória a Deus. Romanos. Eu lembro quando eu orava, eu tocava aquele louvor do Fernandinho. Senhor, eu entrego as minhas vontades. Eu falava, Senhor, eu não consigo entregar as minhas vontades. Eu não consigo entregar. Porque é real, porque eu não consigo. Estão entendendo, igreja? Mas se você tem o Espírito Santo e você quer viver, se você quer viver de fato aquilo que Deus estabeleceu para vocês, fala, Senhor, me ajuda a se entregar por completo ao Senhor. Igreja, é difícil, mas quando você toma atitude, quando você faz, você não tem noção do que acontece. Você não perde por esperar. Se você acha que você já viveu o ápice, o melhor com Deus, você ainda não sabe o que tem preparado. Você não sabe. Meu Deus. Romanos capítulo 12. Romanos 12. Muitas vezes a tribulação, a aflição, ou aquilo que a gente tem que abrir mão vem de tão grande forma que você fala, Senhor, isso daqui é o melhor para mim. Não existe nada melhor do que isso. Me deixa ficar com isso, por favor. E o Senhor fala, não, filho, é necessário você abrir mão, porque tem coisa melhor preparada. Romanos 12:1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam. Fala assim, me oferecer. Fala assim, me oferecer. Então não é Deus pegar você, colocar você e falar, agora eu vou fazer a minha vontade. Não, é você
se oferecer. Irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse é o vosso culto racional. Quer dizer, eu estou me entregando a Deus de maneira consciente. Eu estou fazendo isso e eu sei o porquê eu estou fazendo. Estão entendendo? O verso 2. Não se amoldem aos padrões desse mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A oração de consagração, ela faz com que o seu coração, as suas vontades sejam alinhadas com a vontade de Deus. E aí sabe o que acontece? Você vive a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Estão entendendo? Eu lembro quando eu era mais jovem, eu tinha tanto questionamento, eu falava, Senhor, mas por que tem alguns irmãos que vivem, que avançam, que as coisas acontecem, e tem outros irmãos que as coisas não acontecem, que não vai? Eu falava, como assim? Como que é isso? Na época eu não pregava nada disso. E aí, conforme eu fui caminhando com o Senhor, eu fui entendendo. Porque tem irmãos que eles se dobram ao Senhor. Eles não esperam situações difíceis acontecer, um grande sofrimento vir para ele se dobrar. Ele se entrega, ele mesmo se dobra. E aí sabe o que acontece? A Bíblia fala que quando alguém se humilha a si mesmo, Deus o exalta. E quando a pessoa se exalta a si mesmo, ela é abatida. E aí eu entendi que não tinha a ver com a vida da pessoa, mas tinha a ver com as decisões e as atitudes do coração dela diante de Deus. Estão entendendo? Para as pessoas eu posso demonstrar uma coisa, mas Deus realmente sonda e vê o que está no meu coração, o que está lá dentro. E o que importa para Deus é o que está lá dentro. Não a falsa hipocrisia ou a falsa religiosidade que eu posso querer apresentar para você aqui, dizendo, eu sou um homem de Deus, olha como eu oro. Isso é balela. O que Deus vai ver de verdade é a atitude do meu coração. Isso vai mostrar se eu estou de fato rendido a Deus ou se vivo de acordo com as minhas vontades. Estão entendendo? Vamos lá em Provérbios capítulo 3, verso 5. Por que é muito perigoso eu e você não se render a Deus, não ter esse hábito de orar, dessa oração de consagração, pedindo a Deus que faça a vontade dele na nossa vida? Provérbios capítulo 3, verso 5. Provérbios 3, 5. Provérbios 3, 5. Diz assim, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. O que é se apoiar no seu próprio entendimento? É Deus pedir algo para você e você falar, não, Deus, porque eu sei o que é melhor para mim. Eu já tenho aqui no meu entendimento claro o que é melhor para mim. Então uma pessoa que se apoia no seu próprio entendimento é a pessoa que acha que sabe o que é melhor para ela. Não confie, ou melhor dizendo, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento, na sua maneira humana e limitada de enxergar as circunstâncias e as situações. Antes, confie no Senhor. Vamos ao próximo verso. Reconheça em todos os seus caminhos, e Ele endireitará os seus passos, guiará os seus passos, endireitará as suas veredas. Então, quando você decide entregar a Deus para que a vontade de Deus seja feita, o Senhor se encarrega de guiar os seus passos e a sua vida. Eu sou aqui pregando para vocês a prova viva de que essa palavra é verdadeira. Quando você entrega ao Senhor os seus caminhos e a sua vontade para que seja feita a vontade dEle, você não perde por esperar. Igreja, você se coloca em um lugar diante de Deus onde você pode viver coisas extraordinárias, porque você não fica limitado ao seu próprio entendimento. Estão entendendo? Quero que vocês vão lá em Gálatas 2:20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2:20. Quando você se aquebranta diante de Deus, você se coloca num lugar diante de Deus onde mais do Espírito Santo pode ser derramado sobre você. Mais sabedoria, mais graça, mais das coisas celestiais e sobrenaturais é derramada sobre a sua vida. As pessoas que convivem com você, da sua família, do seu esposo, as pessoas do seu ciclo ali, que convivem com você, elas são beneficiadas porque você decidiu se dobrar e se curvar diante de Deus.
Igor, irmão, que você está falando, se você ler a Bíblia, você vai ver Daniel, você vai ver José, você vai ver homens onde num tempo específico e num momento determinado, eles se dobraram diante de Deus. E toda uma nação, todo um povo, famílias, foi abençoada por causa da atitude do coração de um homem. Tá entendendo? Talvez você olhe para sua casa, olhe para sua família e fale, mas não tem ninguém lá que serve a Deus, ninguém é temente a Deus. O povo não está nem aí, para ninguém tem temor, ninguém quer nem saber da palavra de Deus. Mas se você está aqui, está ouvindo essa palavra, curve o seu coração diante de Deus. E você vai ser um canal para todas as pessoas que se aproximarem de você. Estão entendendo? É através de você que o Senhor faz. A Bíblia fala que Deus procurei dentre eles um homem. O que Deus procura, igreja, não é uma pessoa perfeita, mas é uma pessoa disposta, disponível, que fala, Senhor, eis-me aqui, por o que der e vier. Eis-me aqui. É uma pessoa que diz, Senhor, eu sei que eu não tenho poder nem força de fazer nada, mas eu estou aqui, com meu coração, a minha mente, todo o meu ser rendido aos seus pés. Faz em mim conforme a sua vontade. Estão entendendo? Vamos lá. Os sacrifícios que agradam ao Senhor. Perdão, nós estamos lendo Gálatas, né? Estou crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em... O que é estar crucificado com Cristo? É já não viver mais segundo as minhas vontades. Igor, então eu não posso ter vontades, eu não posso sonhar. Muito pelo contrário. Quando você está em Deus, a Bíblia diz que Deus coloca sonhos, pensamentos, vontades dentro de você que vem dele. Estão entendendo? Então não é que você fica limitado, muito pelo contrário, você quebra o limitador. E agora você pode sonhar coisas grandes demais para você. Porque Deus que está colocando elas lá, não vem de você mesmo. Estou crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então agora pensamentos, planos, propósitos de Deus colocado em você, que através da fé nele se realizam. Não mais os nossos planos e pensamentos limitados. É como se o limitador de velocidade sumisse. E o que Deus pode fazer agora não tem limites. Tudo é possível, porque você se rendeu a Ele. Vamos lá. Salmo 51, 17. Esse versículo aqui, a gente vai ler agora, é o versículo áureo. É o versículo... É o fundamento. Olha esse versículo, igreja. Fala assim, a verdadeira consagração, ela nasce de um coração quebrantado. A verdadeira consagração, ela nasce de um coração quebrantado. Salmo 51, 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezará. Os sacrifícios que agradam a Deus... muitas vezes a pessoa quer fazer um monte de promessas, um monte de coisa para tentar agradar a Deus ou acontecer algo na vida dela. Sendo que o que Deus está pedindo é que ela quebrante o seu coração. Que ela pare de viver de acordo com as suas próprias vontades e que ela renda a Deus por livre e espontânea vontade o seu coração. Está entendendo? Então sacrifícios, aquilo que atrai a Deus, que Deus se atenta, é quando uma pessoa se aquebranta diante dele. Estão entendendo? Amém? Vamos lá, rapidinho. Salmos 100. Fala assim, oração de louvor e adoração. A gente falou sobre a oração de consagração, que fala de você se entregar e se render a Deus. Agora a gente vai falar sobre a oração de louvor e adoração. Igor, mas louvor e adoração? Sim, louvor e adoração. O louvor e a adoração são coisas completamente diferentes. Vamos lá, Salmos capítulo 100. Verso 1, Salmo 101, diz assim, aclame ao Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor, com glória, alegria, entrem na sua presença com cânticos de alegria. Verso 3, reconheçam que Ele é o nosso Deus, e Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. O verso 4, entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor, deem-lhe graça e bendigam o seu santo nome. O verso 5, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno e a sua fidelidade permanece por todas as gerações.
Então esse versículo está dizendo para você entrar diante da presença de Deus, se alegrando, louvando e agradecendo a Deus. Igor, qual a diferença do louvor e da adoração? O louvor é quando você louva a Deus por algo que Deus fez. Senhor, obrigado por o Senhor ter feito isso na minha vida. Senhor, obrigado porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor fez isso, isso e isso. A adoração fala de você reconhecer quem o Senhor é. Não o que o Senhor fez, mas quem o Senhor é. Senhor, obrigado porque o Senhor é bondoso, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor não muda. Eu mudo, a minha mente às vezes muda, eu sou inconstante, mas o Senhor permanece o mesmo. Eu às vezes sou infiel, mas o Senhor permanece fiel. Então a adoração fala de você reconhecer quem Ele é, e o louvor fala de você reconhecer o que Ele fez, ou o que Ele faz. Estão entendendo? Quando você abre o seu coração, abre os seus lábios, quem adora a Deus vai acabar louvando, e quem louva acaba adorando. Estão entendendo? Quando você, igreja, esse é o nível mais elevado. Esse é o nível mais elevado que você pode entrar em relacionamento com Deus. É quando você adora a Deus. Pensa assim, se você pode viver um ápice aqui na terra de comunhão com Deus, é quando você abre o seu coração e você começa a adorar a Deus. Por quê? Porque quando você começa a adorar a Deus e abre o seu coração, a presença de Deus começa a ser atraída para o lugar onde você está. Eu tenho tanto texto bíblico sobre isso que se eu fosse separar a gente ficaria horas aqui. A Bíblia fala que quando eles foram inaugurar o templo de Salomão, está lá em Crônicas e Reis também, os sacerdotes começaram a adorar, a entoar, os levitas a entoar a adoração a Deus. De repente a nuvem da presença de Deus veio e as pessoas não conseguiam ficar em pé. Por quê? Quando você adora a Deus de todo o seu coração, adivinha o que acontece? Deus se manifesta. Tá entendendo? Assim como uma pessoa, quando ela faz algo para as trevas, algo para o diabo, faz alguma coisa, ela oferece algo para Satanás. Satanás não vem? O demônio? O espírito imundo? Quando você adora a Deus, quando você louva a Deus, você está oferecendo a Deus sacrifícios de louvor do seu coração. Adivinha o que acontece? Deus vem. Então você está na sua casa, está tudo de ponta cabeça. O que você deve fazer? Louve e adore ao Senhor com o seu coração. Estão entendendo? Vocês não estão entendendo, não. Vamos lá. Salmos 22, 3, a versão ACF. Salmos 22, 3. Fala assim, a oração que foca na pessoa de Deus, na presença de Deus, e não na minha necessidade. Qual a diferença dessa oração? Que essa oração ela não foca na sua necessidade. Essa oração você olha para Deus em primeiro lugar. Deus é o centro. Estão entendendo? Ali você, o espírito, o seu coração começa a se envolver com a presença de Deus. Ali você sai do ambiente, ali você sai daquela parte natural e humana onde você vem para a igreja somente pedindo a Deus ou pensando em Deus com relação às suas necessidades. Ali você passa a conhecer a Deus. Deus começa a revelar a você. Salmos 22, 3. Porém, tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel, ou entre os louvores do teu povo. Fala assim, Deus habita em meio aos louvores. Tu que habita em meio aos louvores. O salmista está dizendo algo aqui que só foi visto pelos homens lá em Apocalipse, que é João vendo os anciões e o louvor a Deus diante do trono. Quando você adora aqui na terra, você está fazendo algo que está acontecendo lá no céu, lá onde Deus está. Estão entendendo? Vocês entenderam? Lembra que Jesus disse para Pedro, Pedro, eu vou dar a vocês as chaves do reino do céu, e tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Estão entendendo? Quando você começa a adorar aqui na terra, você começa a fazer algo que também está sendo feito lá no céu. E adivinha o que começa a acontecer? Fala assim, o céu desce na terra. O céu desce, igreja. O céu desce. Quando tem uma adoração pura, genuína, verdadeira, o céu desce. É impossível Deus não olhar e não ser atraído para aquilo. É como um cheiro. Sabe quando você está com fome? Sabe quando você está de jejum 5 dias sem comer? De repente a sua mãe ou alguém está fazendo uma comida e você está lá de longe, você sente um cheiro. A Bíblia fala que a nossa adoração sobe para Deus como incenso. E Deus, se atenta para o que está saindo do seu coração. Agora eu vou contar algo aqui que é forte. Sabia que a nossa adoração, ela é superior à adoração dos anjos?
Igor, como assim? Segura a cadeira aí. Por quê? Os anjos, onde que eles estão agora, lá não tem sofrimento, lá não tem demônio, lá não tem tentação, lá não tem perturbação. Sim ou não? Lá não tem coisa para ele negar a fé. Ele já está num ambiente perfeito, no ambiente da glória de Deus. E eu e você aqui? Eu não estou menosprezando os anjos, não é isso. Só estou descrevendo a realidade. Eu e você? Está aqui na terra onde tem o quê? Tem o pecado, tem a maldade, tem as coisas fáceis que o diabo oferece para comprar a sua alma. Tem as tribulações, as opressões e as coisas que são colocadas para você negar a Deus. Agora, quando diante de tudo isso, você dobra o seu joelho e abre o seu coração e adora ao Senhor, você acha que Ele não vai descer? Você acha que Ele não vai ser atraído? Estão entendendo? Quando você em meio ao sofrimento, você poderia negar a Deus, você poderia, que nem a mulher de Jó. Jó, você perdeu tudo, você foi fiel a Deus até o fim, você perdeu os filhos, perdeu a riqueza, está perdendo a saúde, amaldiçoa esse Deus e morre. Sabe o que Jó disse? Falou, mulher, você fala como uma louca, porque você aceitou o bem de Deus com prazer. Agora por causa desse momento de sofrimento, você não quer aceitar? O que Jó faz? Jó, bendito seja o nome do Senhor. Quando em meio às tribulações, aos problemas, às aflições, você curva o seu joelho e abre o seu coração, a presença de Deus enche você. Você pode estar nas mais profundezas da escuridão, a presença de Deus invade o lugar que você estiver. É como Jonas, na barriga do peixe, nas profundezas do mar. Nas profundezas do mar clamei o Senhor, e Deus responde. Igreja, se você soubesse o que está aí dentro de você, se você soubesse o que de Deus já está dentro de você. A minha missão aqui essa noite é ajudar você a se conscientizar do que Deus já colocou aí dentro. Fala assim, Igor, o que de tão especial está aqui dentro? O Espírito Santo, a presença de Deus. João 4:20. João 4:20. Aqui Jesus está conversando com a mulher no poço de Samaria. E a mulher faz o questionamento: Senhor, mas os judeus falam que a gente tem que adorar no monte, no templo. Nós os samaritanos querendo que a gente tem que adorar aqui no monte. Mas onde que é o lugar certo para adorar? O verso 20. Nossos antepassados adoraram no monte. Vocês judeus dizem que é em Jerusalém o lugar de adorar. O verso 21. E Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Verso 22. Presta atenção, vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos e conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Então a busca pelo Senhor faz com que Ele se revele a você. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu sou a verdade, disse Jesus. O verso 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai Então ele não está falando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em tal lugar específico, não. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai com o seu Espírito. Está entendendo? É com o seu Espírito. E em verdade, os adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade. Ponto. Presta atenção. São esses os adoradores que o Pai procura. Verso 24. Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Você não entendeu o que a gente acabou de ler. Deus o Pai está à procura. Deus o Pai está à procura do quê? Deus o Pai está à procura de uma voz bonita? Sim ou não? Não. Deus o Pai está à procura de um coração que o adore em espírito e em verdade. Estão entendendo? Em espírito e em verdade. Por isso que a adoração, igreja, sabe um homem e uma mulher quando eles se casam? O homem e a mulher quando se casam, eles vão para a lua de mel, eles se deitam e têm relação íntima ali. Aquilo ali é o ápice do relacionamento humano. Ali é o lugar de maior prazer, onde um ser humano pode sentir um pelo outro. Quando eles têm a relação marido e mulher.
o ápice, onde o homem sente e desfruta da presença de Deus, é a adoração. Porque na adoração o seu espírito prova da presença de Deus através do Espírito Santo. Deus criou o homem desde o começo para adoração, para andar em comunhão com Ele. Para minha glória, a Bíblia fala, para minha glória que eu criei vocês. Está escrito em Isaías. Deus criou o ser humano para a glória dele. Por isso, quando você está em comunhão com Ele, o seu espírito se alegra, você sente coisas que você não consegue explicar para outro ser humano. A presença de Deus enche a sua alma, enche o seu espírito. Estão entendendo? Por isso que uma pessoa que não tem o Espírito Santo, ela só anda oprimida, ela só anda triste, ela só anda perturbada. Porque se ela não tem o Espírito de Deus dentro dela, que tipo de espírito que vai se aproximar dela? O espírito das trevas. E o espírito das trevas vai trazer o quê? Sofrimento, tristeza, perturbação, dúvida, pânico, medo, doença, angústia, pensamentos de morte, desamor, ninguém me ama, eu não sou valioso, eu estou aqui na terra só para sofrer, eu vim nesse mundo por um acidente, por um acaso. Tudo isso são o que os demônios trazem. Quando você tem contato com a presença de Deus através da adoração, fica claro que você foi desejado por Deus, que Deus amou você antes de você vir aqui na terra. Igor, mas eu vim de um estupro. Igor, mas eu vim... Meu pai nem era casado com a minha mãe quando me teve. Independente do meio pela qual você veio, você só vê a existência porque Deus quis. Está entendendo? Deus é espírito, é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Atos capítulo 16, verso 25. Nós já estamos perto de encerrar. Atos 16, 25. Atos dos Apóstolos 16, 25. Fala assim: tem demônios que são vencidos sem sequer eu dirigir uma palavra a eles. Tem demônios que são vencidos somente pela presença de Deus chegar no lugar. Teve uma vez que eu fui orar na casa de uma moça, a gente tinha acabado um culto de domingo aqui, eu fui orar na casa de uma moça, me ligaram desesperado: pastor, corre aqui, a moça está endemoniada aqui, está rolando. Eu cheguei lá, a mulher estava rolando no chão lá na casa, todo mundo desesperado, todo mundo naquele pânico. Eu entrei na casa, falei: cadê a moça? A moça deitada. Sai dela em nome de Jesus. Ela saiu, estava bêbada a moça, coloquei ela sentada. Ai, estou bem, estou leve. Só que ainda estava meio no efeito do álcool. Aí sentou. Naquele momento a paz entrou, o desespero, a perturbação, aquela loucura que estava, foi embora. A moça começou a falar umas palavras. Eu falei, aí tinha algumas pessoas lá. O Espírito Santo falou para mim que queria salvar algumas pessoas que estavam lá. As pessoas reconhecessem Jesus. Eu apontei para a moça, falei: pai, em nome de Jesus, faz ela dormir. A moça estava assim, ela desmaiou. Eu orei, preguei ali e a moça ficou desmaiada lá, deitada. O marido dela, que quando eu cheguei lá, estava pondo a mão na cabeça dela: sai, sai. Falei: irmão, você não sabe o que você está fazendo, vem cá. Quando eu orei por ele, ele começou a vomitar e passar mal. Por quê? Tem guerra que você vai vencer que é sem você fazer força. É pelo Espírito de Deus, é pela presença de Deus. Naquele dia aceitou Jesus, o esposo, a moça que estava endemoniada. Depois a filha dela abraçou ela, pediu perdão para ela, a senhora e mais 2 jovens que estavam lá no quarto, trancados com medo. Estão entendendo? A presença de Deus, onde a presença de Deus está, tem paz. Paz. Jesus disse assim: eu vos dou a minha paz. Paz. Então quando o Espírito de Deus chega, o demônio tem que ir embora, porque a paz chegou. Quem manda chegou. Vou mostrar para vocês, Atos capítulo 16. A Érica está ali, Foi a Érica que me ligou. A Érica estava no dia, né? Para não deixar mentir. Atos 16, 24, 25, vamos ler o 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Outros presos ouviram. Verso 26, de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados e imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Estava lá todo mundo preso. Paulo e Silas estavam presos lá injustamente. Mas Deus não ama Paulo e Silas? Como que Deus deixou eles passar por lá? Lembra que eu falei para você? É uma oração de estar rendido à vontade de Deus. O que eles começaram a fazer? Você vai louvando aí que eu vou orando aqui, depois nós troca.
Paulo e Silas não ficou gritando: Deus, me tira daqui. Não. Eles falaram: Senhor, obrigado pela sua presença. Que mesmo a gente aqui está preso, a gente está livre. Preso é quem não tem o Senhor, que está. Nós estamos livres. Começaram a adorar e louvar e entoar o Senhor. O que aconteceu? A presença de Deus invadiu a prisão. O cárcere foi despedaçado. E os homens que estavam presos foi solto. Estão entendendo? Tem batalhas do Espírito que você vence. Tem coisas que você vai vencer não brigando, não querendo. Não. É simplesmente louvando, adorando e agradecendo a Deus. Estão entendendo? Amém? Vamos lá para a gente encerrar. Coloca para mim João 12:3. Fala assim: adoração, quando é pura, quando é verdadeira, ela toca o coração de Jesus. Teve uma moça na Bíblia que ela teve uma atitude, e aquela atitude dela tocou o coração de Jesus. E não era uma moça santa não, viu? Era uma prostituta. Era uma mulher que aparentemente, perante a sociedade, não valia nada. Mas a atitude dela tocou o coração de Jesus. João capítulo 12, versículo 13. Diz assim, versículo 3. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa se encheu com a fragrância do seu perfume. A mulher pegou algo que era um vaso muito precioso com perfume lá dentro. Ela quebrou os pés de Jesus, começou a chorar ali. Ungiu Jesus e começou a chorar nos pés de Jesus. Os homens olhou e falou: uma prostituta, o senhor está recebendo uma prostituta? Só aquela mulher sabia o quanto de mal ela tinha feito e o quanto Deus tinha perdoado ela. A Bíblia fala assim que aquele que muito é perdoado, muito é amado. Estão entendendo? Fala assim: adoração, ela é uma resposta. Só adora a Deus de verdade quem sabe que é amado por Deus. Se você sabe que Deus ama você, é natural você amá-lo de volta. Que a adoração é a expressão do seu amor para Deus. A atitude daquela mulher fez com que a Bíblia fala, que Jesus disse, está lá em Mateus. Jesus disse: aonde o evangelho for pregado, essa atitude que você teve aqui comigo vai ser anunciada. E a palavra que Jesus falou lá 2000 anos atrás, está acontecendo aqui agora. A atitude de adoração e de reconhecimento que essa mulher teve diante de Jesus ficou gravado por toda a eternidade. Todo ato de adoração que você faz diante de Deus não é esquecido. Os homens podem se esquecer, até mesmo você pode se esquecer, mas Deus não se esquece. Nada passa à vista dele. Estão entendendo? Vamos lá para a última parte para a gente encerrar. Abre em Filipenses capítulo 4, verso 6. A gente falou sobre a oração de consagração, a oração de louvor e adoração. Por último, a gente vai falar sobre a oração de entrega. Fala assim: oração de entrega. Filipenses capítulo 4, verso 6. A oração de entrega ela é uma transferência de fardo. Sabe quando você está sendo afligido pelos problemas, pelas angústias, pelas preocupações dessa vida, você está tão aflito, tão preocupado que você não consegue fazer nada? Você precisa chegar diante de Deus e entregar a Ele. Você precisa se livrar do fardo pesado e deixar Ele colocar sobre você o fardo que é leve, que é suave. Filipenses capítulo 4, verso 6. Diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graça, apresentem a Deus os seus pedidos. Verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo. Então, outra parte da oração, outro tipo de oração, é quando você está pesado, sobrecarregado. As aflições estão batendo, as perturbações estão batendo, o medo, a inconstância, a insegurança, a incerteza, a instabilidade. É ali que você deve dobrar o seu joelho e entregar a Deus. E muitas vezes quando você está fazendo coisas, quando você está vivendo por coisas que você mesmo não pode resolver, quando você está passando por situações que você não tem a capacidade de resolver, o que você deve fazer? Entregar diante de Deus. Em Filipenses está escrito, também está lá em Pedro. Vamos lá, 1 Pedro capítulo 5,
verso 7. 1 Pedro 5, 7. 1 Pedro 5, 7. Diz assim, ó. Vou ler o verso 6 para vocês verem. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido, e lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então essa oração fala de você ir diante de Deus e entregar a Deus as suas aflições e as suas ansiedades, coisas que você não pode resolver relacionadas ao seu futuro. Igor, mas eu tenho uma situação para resolver e eu não posso resolver, não tenho condição de resolver. Entregue a Deus em oração. Coloca diante de Deus. A oração de entrega é uma transferência de fardo. Livre-se do fardo pesado e pegue o fardo de Jesus, que é leve, que é suave. Tem pessoas que pensam que a oração é um jugo, é um fardo. Ao contrário, quem não ora que fica carregando peso. Quem não tem vida de oração está sempre pesado. Quem ora sabe que mesmo em meio às tribulações, aflições e problemas, ela tem descanso, ela tem alívio, porque ela tem a presença de Deus. Estão entendendo? Vamos lá. Mateus capítulo 11, verso 28. Mateus 11, 28. Vamos ver as palavras de Jesus. Mateus 11, 28. Diz assim, ó: venha a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mas o começo da frase está escrito o que ali? Venham a mim. Como que você vai até Jesus? Oração. Como que eu vou até Cristo? Oração. Quando você inclina o seu coração, quando você inclina os seus pensamentos a orar, você está indo até Jesus, através do Espírito. Venha a mim, todos vocês estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos darei descanso. Vamos próximo. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso, paz para a sua alma. Então você está na tribulação, Igor. É o trabalho, é a família, é os problemas com o marido, é os problemas com a esposa, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde resolver, eu não sei para onde ir. Oração. Oração. Muitas vezes você não vai orar pedindo a Deus para resolver, mas você vai colocar diante dele o que você não pode fazer. Estão entendendo? Vamos lá, Mateus capítulo 6, verso 25. Eu já estamos encerrando. Mateus 6, 25. Agora aqui é algo que pega a galera demais com relação às preocupações e os cuidados dessa vida. Igor, o que você está falando com relação ao dinheiro? É o que Jesus deixou bem claro. Mateus 6, verso 25. Eu, portanto, lhes digo: não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que haveis de comer, quanto ao que haveis de beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Verso 26. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que as aves do céu? As preocupações com relação à comida, à bebida, está falando das necessidades básicas para se viver. O que a Bíblia está dizendo? Que vocês têm muito mais valor do que as aves do céu. E o Pai que está no céu cuida das aves. Se o Pai que está no céu cuida das aves, não vai cuidar de vocês? É o que Jesus está dizendo. Vocês têm muito mais valor para o Senhor do que as aves, do que os pássaros, e o Pai cuida dos pássaros. Olha o próximo verso, verso 27. Quem de vocês, por mais que se preocupem, pode acrescentar uma hora que seja da sua vida? Fala assim: preocupação não adianta nada. Se preocupação resolvesse alguma coisa, era só você se preocupar e a solução vinha. Igor, mas se eu não me preocupar, eu estou sendo irresponsável. Se eu não ir lá... Não, igreja, Jesus disse para você não se preocupar. E o único meio de você não se preocupar com coisas que vêm para te preocupar é se você colocar em oração. Quando você coloca em oração aquilo que seria uma grande preocupação, você fica em paz. Estão entendendo? Então, se você ser dominado pela preocupação, você não ora.
Não, mas eu tenho que isso para resolver, eu estou preocupado com aquilo, e você não ora. Agora, quando você ora, você se livra da preocupação e encontra a solução. Preocupação não resolve nada. Em vez de ficar atormentado e preocupado, vá para a oração. Vamos lá, para a gente encerrar agora. Salmos 57, verso 3. Salmos 57, versículo 3. Fala assim: depois de eu ter orado, eu preciso agir em cima da palavra. Salmos 37, 3. Salmos 37, 3. Igor, eu coloquei diante de Deus as minhas preocupações, as minhas aflições. Eu coloquei diante de Deus as aflições, os cuidados, as coisas que vêm para me atormentar. Eu já coloquei diante de Deus. Agora o que eu devo fazer? Aquilo que você colocou diante de Deus, você deve agora agir com base na palavra. O que a palavra diz sobre aquilo que você colocou em oração? Estão entendendo? Eu vou dar um exemplo. Eu tô vivendo no meu casamento um momento difícil e as coisas parecem que não vai. Eu coloquei diante de Deus em oração. Amém. Eu e minha esposa brigando, estamos num momento difícil. O que você deve fazer? Pedir perdão. Porque a palavra ensina você a buscar a paz e a reconciliação. Estão entendendo? Então, depois de ter colocado diante de Deus o que você está passando, um problema, uma situação específica, o que você tem que fazer? Agir conforme a direção da palavra em cima daquilo. Estão entendendo? Porque tem pessoas que ela só coloca diante de Deus em oração, mas ela não faz nada também. Eu não estou falando assim para você colocar algo diante de Deus e pegar com as suas mãos e querer resolver. Estou falando para você colocar diante de Deus e, de acordo com a palavra de Deus, tomar atitudes e ações. Aí você vai ver a coisa se resolver. Estão entendendo? Amém? Agora tem pessoas que ela entrega a coisa a Deus, ela mesma pega para ela mesma tentar resolver sem a sabedoria da palavra. Sabe o que vai acontecer? Vai bagunçar tudo de novo. Compreender, igreja? Então você colocar diante de Deus e tomar atitudes e ações em cima do que Deus fala a respeito daquilo que você orou. Salmos 37, 3 diz assim: confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. O verso 4: deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Verso 5: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Então deleite-se no Senhor. Em vez de você ficar atribulado, perturbado, vá para a oração. Ali você vai encontrar segurança, paz. E confie no Senhor. E aí, aquilo que você colocou diante de Deus, que se abriu o coração, Deus irá fazer em seu favor. Amém? Glória a Deus. Amém? Então nós aprendemos e ouvimos hoje através da palavra que nós devemos nos entregar ao Senhor. Não resistir àquilo que o Senhor pede. Orar e através da oração, na oração, elevar ao Senhor cânticos de louvores e adoração. E por último, entregar ao Senhor. Entregar as preocupações, os problemas e aflições e tudo aquilo que vem para oprimir a sua alma. Você deve colocar diante dele em oração. Amém? Glória a Deus. Quero que você feche os seus olhos agora e que você faça exatamente o que você acabou de ouvir. Jesus disse que é sábio quem ouve as palavras e constrói a sua vida sobre as palavras. Sábio é aquele que ouve e que pratica as minhas palavras. Feche os seus olhos agora e ore ao Senhor. Ore a Ele. Se há algo que você tem que entregar, se há algo que você tem que se render e abrir mão, faça isso agora. Se há algo que você tem que dizer: Senhor, está aqui nas suas mãos, eu quero abrir mão, eu não quero mais fazer do meu jeito, eu não quero mais controlar, eu quero entregar a Ti, Senhor. Ore diante dele agora. Se há algo que você tem que se desfazer, se desprender, faça isso agora. Entregue nas mãos